E aí, gente, vamos lá pro nosso segundo vídeo. Então, tipo assim, toda vez que eu enviar um vídeo, eu vou dar um tempo para que vocês façam perguntas, se surgiram perguntas relacionadas àquele assunto, e vocês vão tirando a pergunta. Isso que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, mas eu tô falando agora. Então, quando eu enviar um vídeo, eu vou mandar isso pro grupo de WhatsApp também. Vou ter um período de 10, 15 minutos, se houverem perguntas. Enquanto houverem perguntas, a gente vai tirando as perguntas no intervalo de cada vídeo para não juntar muita coisa. Porque acaba sendo muito assunto, muita coisa que a gente quer falar, muito exemplo que a gente quer dar. E nós não temos tempo hábil nem aqui para isso, beleza? Senão fica muito maçante, muito pesado e a gente não quer. Então eu expliquei para vocês sistema nervoso, eu vou explicar para vocês. E aí vocês entendem que na imagem 1 que eu mandei, sistema nervoso se divide em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, cérebro e medula. Sistema nervoso periférico, gânglios e nervos, mas isso a gente não quer. O que a gente vai trabalhar agora é com o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central já sabe, já falei 200 vezes, cérebro e medula, já fica sabendo. Quando falar assim, estou falando do sistema nervoso central, estou falando do cérebro e da medula, beleza? Então, em medida didática, a gente divide o cérebro, o encéfalo, em partes. Então, a gente vai falar de cerebelo, de bulbo, de hipotálamo, de tálamo, de parte dividir em hemisfério, mas é um órgão como outro qualquer, um órgão só, certo? Todos o encéfalo é um órgão só. Beleza? Então a gente divide para ficar mais fácil essa didática para entendimento, dividido em partes, mas ele é uma parte só. Então, para que vocês entendam melhor o que eu estou falando, vocês vão olhar a imagem 2, que eu vou enviar para o grupo lá de WhatsApp, é a segunda imagem, para que fique melhor o entendimento de vocês. Então, tá lá separadinho, mas é um órgão só, viu? Então não esquece isso aí para não criar problema. Então, o cérebro ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo, beleza? Então, para a questão de anatomia, é melhor que vocês entendam assim. Existe o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. A medula, que é o que faz a conexão entre o cérebro e o restante do corpo, que eu já expliquei para vocês. E o cerebelo, que é o que responde pelo equilíbrio, ativação muscular, regulação das emoções, certo? Então agora, para que vocês entendam, esquece esse negócio de telencéfalo, diencéfalo, que isso é muito a questão neuro, para a gente não é muito interessante. Nós vamos dividir o cérebro em dois hemisférios. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Como se eu dividisse meu cérebro com um facão aqui no meio dessa forma. Então eu tenho o meu lado direito do cérebro e meu lado esquerdo do cérebro, certo? Então meu lado esquerdo, nunca esqueça isso, controla todo o meu lado direito. Meu lado direito do cérebro controla todo o meu lado esquerdo do corpo. Então, para repetir, meu lado esquerdo do cérebro controla todo o meu lado direito do corpo, beleza? E meu lado direito do cérebro controla todo o meu lado esquerdo, beleza? Única observação que a gente tem é que no olho, os feixes oculares, eles se cruzam. Então, o meu olho esquerdo é controlado por meu hemisfério esquerdo e o meu olho direito é controlado pelo meu hemisfério direito. Por que eu falo isso para vocês? Meu paciente teve um acidente vascular cerebral e teve problema ocular de alguma forma, que ele não consegue abrir a pupila, não consegue mexer a pupila de alguma forma. Então vocês vão entender que a lesão foi na parte em que está o olho, beleza? Mas se eu digo assim, meu paciente tem problema de mobilidade nos membros do lado direito, por exemplo. Então a parte que foi danificada do meu cérebro é minha parte esquerda, certo? Sempre o contrário relacionado a isso, só no olho que muda, porque os feixes oculares, que tem um nomezinho que eu esqueci agora, mas eu lembro mais à frente, eles se cruzam, beleza? Tirando isso, os feixes oculares eles não se cruzam, e os feixes do corpo eles se cruzam. Por isso que o hemisfério direito cuida de toda a parte esquerda, o hemisfério esquerdo cerebral cuida de toda a parte direita, beleza? Então, dentro do esquerdo a gente controla a parte direita do corpo, toda a parte de movimentação, de tudo do corpo, responsável pela parte racional, pela parte de lógica, pela parte matemática, é tudo pela parte esquerda do corpo. Esquerda, o hemisfério esquerdo do cérebro. E o hemisfério direito do cérebro, ele controla a parte direita, não é isso? Hemisfério esquerdo, ele vai controlar a parte direita, o hemisfério direito controla a parte esquerda, desculpe, a intuição, a criatividade, a parte artística, então é outra coisa. Então quando eu digo para você assim, ó, a parte acometida para o meu paciente com esquizofrenia, ele não tem nada de intuição, de criatividade, de parte artística, a gente entende que a parte acometida para que cause esquizofrenia foi a parte direita do cérebro do meu paciente, é por isso que facilita até o diagnóstico, certo? Então entender
o cérebro por hemisférios um dos motivos é esse. Como eu disse para vocês, eu tinha um paciente que ele tinha esquizofrenia, tomava vários tipos de medicação para esquizofrenia por conta de uma perfuração por arma de fogo. E essa perfuração a gente entendia que ele não... era excelente matemática, excelente em lógica, raciocínio lógico rápido, fora as outras coisas que a esquizofrenia trazia, mas tudo isso era bem tranquilo dele. Então a gente entende que a questão do lado esquerdo não foi danificada, só a questão do lado esquerdo que controlava a intuição, a criatividade, a parte física, que é o lado direito que controla, certo? Então vocês entendem aí por que a gente tem que estudar essa questão do cérebro por hemisférios, para que a gente entenda um pouquinho dessa questão de anatomia, certo? Então a gente sai mais ou menos dessa parte de cérebro, que a gente não precisa entrar em muita coisa, só na questão dos hemisférios, mais ou menos o que ela controla, para a gente entrar na questão dos neurotransmissores, que é isso que vai ser importante para a gente entender o que acontece com a patologia, ou o aumento dessa quantidade, dessa excitabilidade de neurotransmissor que faz, ou a diminuição desse neurotransmissor que faz. Quando a gente falou de depressão, quando eu falei de depressão para vocês, a quantidade diminuída de serotonina em determinada região do cérebro fazia o paciente ter disfunção de humor, dificuldades de alimentação, falta de apetite, a maioria dos casos, diminuição do libido, diminuição do apetite, tudo por falta do neurotransmissor em determinada região. Então agora, quando a gente for falar de neurotransmissores, o meu foco principal é falar de dopamina, de dopa, beleza? Então é o nosso principal neurotransmissor, mas nós vamos citar todos os outros. Antes a gente vai falar um pouquinho de neurotransmissor, o que acontece, beleza? Neurotransmissor nada mais é do que o mensageiro químico. Ele faz ligações ou sinapses para fazer essa ligação. Lembra quando eu falei lá de sistema nervoso, que a gente faz irritabilidade, condutibilidade e contratilidade? Então, são esses neurotransmissores que fazem essas ligações até o cérebro. Ela faz toda essa mobilidade cerebral para retornar os três estímulos aí, certo? Então são neurotransmissores. O que ele faz? Transporta, estimula e faz o equilíbrio no nosso corpo através do sistema nervoso e o sistema nervoso central, certo? Pode afetar a falta desses neurotransmissores uma variedade de funções. Várias funções no corpo podem ser afetadas pela simples falta ou pelo aumento de algum neurotransmissor em determinada região do cérebro. Frequência cardíaca, sono, apetite, libido, humor, medo, dentre outros. Então, tipo assim, está totalmente ligado o neurotransmissor à melatonina, que é o que é responsável pelo sono, como eu já expliquei para vocês em sala de aula. Quando você tem uma liberação maior de melatonina, que é o hormônio no cérebro, que essa ligação é feita pelo neurotransmissor, você sente sono. Então, no ambiente escuro, o sistema nervoso entende que você está na hora de dormir, porque o ambiente está escuro, então ele faz uma liberação constante de melatonina, por exemplo, certo? Quando clareia, está muito claro, ele faz a inibição dessa liberação de melatonina e você acorda. Então essa explicação já deu em sala de aula. Serve para o apetite com a serotonina, serve com o humor com a serotonina também e com a dopamina, serve com o medo com serotonina e dopa, dentre outras coisas. Cognitivo, memória, pensamento, tudo isso é regulado por neurotransmissores, então a gente não pode deixar de falar deles, certo? Deixa eu passar aqui. Então, existem em média, cada ser humano, existem em média 100 bilhões de moléculas de neurotransmissores. Então você tem uma quantidade muito grande, elas estão trabalhando constantemente, trabalhando em demasia para que o seu corpo funcione, que ele regule, que ele transporte, que ele estimule, certo? Para manter o funcionamento correto do nosso cérebro, porque senão, sem isso, a gente acaba tendo algumas doenças, como eu vou falar, por exemplo, do parkinsoniano mais à frente, porque o parkinsoniano tem aquelas tremedeiras ou aquela lentidão, por exemplo. Ou falar do esquizofrênico, que ele começa a ter delírio, alucinação, porque é falta de determinado neurotransmissor em determinada região do cérebro. Meu paciente com depressão, falta do neurotransmissor em determinada região do cérebro também acaba causando esses sinais e sintomas todos que a gente já falou de algumas doenças e que a gente vai falar das outras, beleza? Então, entenda que esses bilhões de moléculas de neurotransmissores estão trabalhando constantemente para manter o funcionamento do cérebro. Esse funcionamento do cérebro, tanto é desde a respiração, ao batimento cardíaco, até os níveis de aprendizado e concentração. Então, esses neurotransmissores
Por que, professor? O assunto é saúde mental, a gente está falando disso. Porque está incumbido totalmente no órgão e está incumbido totalmente na função desse órgão. Então, quando a gente fala assim, desde a respiração, batimento cardíaco, aprendizado, concentração, memória, mobilidade, tudo isso, certo? Tudo o cérebro está, ele que faz essa regulação. Então a gente está falando de todas as sensações, sentimento, pensamento, resposta motora ou resposta emocional, como a gente pode falar. Aí eu digo para vocês, sentimento, depressão, por exemplo, né? Exacerba ou diminui muito o sentimento. Pensamento, a mesma coisa. A gente pode ter delírio, alucinação, exacerbado no paciente com esquizofrenia. Resposta motora, meu paciente com esquizofrenia, não, meu paciente com Alzheimer, meu paciente com Parkinson. Emocional, a gente volta também, depressão, beleza? Aprendizagem, memória, déficit de aprendizagem, déficit de memória também nas doenças mentais, a gente pode causar disso. Uma coisa importante, a ação de drogas psicoativas em cima desses neurotransmissores. Quando eu for explicar para vocês certinho da dopamina, quando eu for falar dela, vocês vão ver que alguns tipos de droga atuam exatamente nesse neurotransmissor, que é a dopamina, atuando em cima desse neurotransmissor. Ele vicia o neurotransmissor e faz com que a gente precise daquele estímulo. Mas a gente vai falar disso já já, certo? Causas de algumas doenças mentais, como eu expliquei para vocês, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, depressão, beleza? Então, atuando totalmente em cima do neurotransmissor, em cima disso aí, certo? A gente entende isso por quê? Questão da função e da disfunção das células. Nosso corpo é formado por uma imensidão de células. Então, em cima dessas células que esses neurotransmissores ativam, que esses neurotransmissores funcionam. Então, essa função ou disfunção é quem faz acontecer ou deixar de acontecer alguma coisa. Então, ou exacerba o sentimento por conta da utilização ou não desse neurotransmissor, diminui essa resposta motora ou emocional, ou aumenta essa resposta motora ou emocional. Então, tiques nervosos, por exemplo, então ele vai aumentar essa resposta motora, não é? Tique, tremedeira, ou seja lá o que, o olho, a boca, seja lá o tique qual for que a pessoa tenha, isso é excitabilidade relacionada ao neurotransmissor. Diminuição, da marcha, tremedeira, isso é falta do neurotransmissor em determinada região. Mas isso vocês vão entender, a gente fala já já, certo? O que acontece? Necessário que a gente compreenda o processo de comunicação entre essas células. Como é que é feita essa comunicação? É feito de qualquer jeito, professor? É feito de uma forma aberta? Não. A gente vai entender essa comunicação para que entender como essas informações são processadas. Beleza? Então, agora a gente dá uma paradinha, a gente vai para o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, aí vocês já passam nesse intervalo, que vocês esperam para o próximo, que a gente vai falar como são processadas essas informações, como são passadas essas informações de uma célula para outra até chegar ao cérebro, como é feita essa captação no cérebro, esse estímulo é feito, lembrando daqueles 3 princípios que eu falei desde o começo: irritabilidade, condutibilidade e contratilidade, nunca esqueça, certo? Então a gente vai entender como é processada essa informação e como o sistema nervoso central regula essa informação. Então aguardem que a gente já manda o próximo vídeo.